Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se você quer pegar a palavra de Deus, aqui você vai encontrar pérolas preciosas da palavra de Deus. E eu quero propor a você um tema agora, aqui em Levítico, capítulo 6, versículo 12. Preste muita atenção, porque eu vou esboçar de forma resumida alguns tópicos para você estar montando a sua mensagem, para você estar levando a palavra e aprofundando mais o seu conhecimento sobre as Escrituras. Levítico, capítulo 6, versículo 12 diz: O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará. Mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Olha que pérolas preciosas a gente tem aqui dentro desse texto. Se você chamar uma criança e perguntar a ela como é que faz uma fogueira, como é que acende um fogo de lenha, mesmo que essa criança nunca tenha acendido um fogo de lenha, ela vai saber te dizer como é que acende um fogo de lenha, mesmo que ela não tenha nunca feito uma fogueira. A primeira revelação, a primeira pérola que a gente encontra aqui é: o povo de Deus hoje não sofre mais por falta de conhecimento. As pessoas sabem o que fazer. Então, não é por falta de conhecimento. Assim como uma criança que sabe como acender o fogo, mas não faz. As pessoas sabem, os cristãos sabem, que se eles não colocarem lenha na fogueira, se eles não regarem a sua comunhão com Deus através de oração, que a vida espiritual deles vai esfriar e que eles vão morrer espiritualmente. Então não é porque eles não sabem que estão frios e que não há avivamento nas igrejas. Não é porque eles não sabem como fazer. Não é porque eles não têm conhecimento de como fazer. Essa é a primeira pérola que você pode estar esboçando dentro da palavra. A segunda coisa que a gente vê aqui, é que uma criança ela não pode acender um fogo e nem pode manter esse fogo aceso, mesmo que ela saiba, porque ela vai acabar se queimando ou ela vai acabar se espetando na lenha. Então, a gente entende aqui que, como eu acabei de dizer, não é porque a criança não sabe, mas a diferença é que a criança não pode. Tem muitas pessoas que realmente não podem, por vários motivos. Tem uma busca com Deus mais intensa, porque isso depende muito do momento que a pessoa está vivendo. Por exemplo, você não pode chegar na igreja e você cobrar de modo generalizado a mesma coisa para todos. Nem todo mundo tem a oportunidade de poder buscar a Deus. Tem pessoas que trabalham em cargas horárias excessivas, moram em lugares que é difícil o acesso para ir a uma igreja, ou cuida de alguém doente em casa. Não sei, depende da rotina da pessoa. Então você não pode cobrar o mesmo nível, a mesma intensidade para todos da mesma maneira, entende? Mas isso não significa que essa pessoa tem possibilidade de ter comunhão com Deus, né? Mas tenha esse tato, esse cuidado de não ser duro demais quando você for falar sobre essa busca com Deus. Eu gosto sempre de usar um filtro que cobre dos outros menos do que você cobra de você. Isso já é uma chave para que você tenha empatia, seja misericordioso para com os outros. Vai começar a ficar intenso agora. Vamos falar de 3 gerações e um altar: Eli, Ofni, Finés e Samuel. Um se recusou a queimar, o outro apagou e o outro incendiou. Qual geração você é? A geração de Eli, que esfriou, deixou o fogo esfriar. A geração de Ofni e Finés, que literalmente apagou, né? Menosprezou aquilo que era sagrado, zombou daquilo que era sagrado, escarneceu da preciosa presença de Deus, se entregou à vaidade, se entregou à luxúria, se entregou ao pecado, apagou. Ou como Samuel, que incendiou uma geração e até hoje a sua vida é referência, né, para nós. O mais incrível disso é que Samuel, ele cresce na mesma casa que ele está vendo os filhos do profeta Eli, os filhos do pastor, se prostituindo com as mulheres no templo. Ele está crescendo, Samuel está crescendo, vendo pessoas que eram referência para ele, vivendo no pecado extremo, mas nem por isso ele se corrompeu. Então, não há pretexto, não há desculpa de alguém dizer que esfriou porque o outro está frio. Não, o seu altar é o seu altar. Olha que coisa legal, a gente vai ver aqui. Quando o fogo ele começa a apagar, ele começa a dar sinais de que vai apagar. O fogo não apaga de uma vez. Eu estou maravilhado com essa revelação. O fogo não apaga de uma vez, ele começa a dar sinais de que ele vai apagar. E qual que é o sinal? Fumaça. A fumaça, ela é provocada pela ausência do fogo. Então, quando o fogo começa a se apagar, a única coisa, o primeiro sinal é fumaça. Porque se ainda tem fumaça, a fumaça é um sinal já desesperador. A fumaça, ela já é um pedido de socorro, para que coloque mais lenha, para que o fogo não se apague. Tem pessoas que já estão fumaçando há muito tempo e não despertam de que precisam acender de novo a chama. Está sendo atacada pelo inimigo, a unção já foi embora, não tem mais presença na vida dela, mas ela insiste em deixar fumaçando. O fogo vai apagar. Não dá para esse fogo permanecer. O fogo vai apagar. Olha que incrível isso daqui. Olha que intenso isso. Quem não tem fogo incomoda. Quem não tem fogo gosta de contenda. Quem não tem fogo gosta de polêmica. Quem não tem fogo gosta de defender tudo que se diz religioso. Quem não tem fogo não tem misericórdia do outro. É só fumaça. A fumaça ela só serve para uma coisa, só para incomodar. Quando você vê uma pessoa que ela tá na igreja, mas ela só dá trabalho, ela só é para incomodar, só é para fazer contenda, o fogo já apagou ali. Ali tá só fumaça. Entende? Mas cuidado quando você trazer isso, para que você não seja agressivo demais, para que você não acabe mirando em um e acertando em vários, tá? Tenha muito tato com isso. Cuidado com isso. O Espírito Santo deu uma revelação poderosa. No capítulo 6, versículo 10, a Bíblia diz que o fogo tinha que ficar aceso e não podia apagar nem de noite nem de dia. E quando você vai ler o contexto, lá diz que
tinha ofertas, por exemplo, um holocausto. O que é um holocausto? Era um sacrifício que era apresentado, só que aquele holocausto, às vezes ele tinha que ficar até pela manhã, ali, queimando, né? Às vezes não dava tempo de queimar, e tinha que ficar até pela manhã. Aí o que acontece? Por causa disso, para que ele fosse consumido completamente, e não restasse nada, queimasse completamente aquela oferta, por isso que se chama holocausto, que holocausto significa queimar tudo, consumir tudo. Então, por causa disso, o fogo tinha que arder continuamente. Agora, olha que revelação poderosa que o Espírito Santo trouxe ao meu coração. Eu falei, Senhor, por que o fogo tinha que ficar aceso? Sempre aceso? O Espírito Santo disse, porque se o fogo apagar, a carne não queima. Oh, Santo Espírito, se o fogo apagar, a carne não queima. Preste atenção. Na nossa carne não existe nenhuma virtude. Lá em Romanos, Paulo disse assim, ó, que a carne ela é inimiga de Deus, que ela não consegue ser submissa a Deus. Na carne não tem nenhuma virtude que possa agradar a Deus. Entende? Então, a Bíblia, Paulo chega a dizer que a carne ela é inimiga do Espírito Santo. Você entende a profundidade disso? A carne luta contra o Espírito contra a carne, para que a gente não faça o que a gente quer, mas o que eles querem. Então, na carne não tem nenhuma virtude. Jesus disse assim, ó, não se turbe o vosso coração, Mateus capítulo 14, João, perdão. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim e tal. E ele vai dizer assim, ó, ele vai dizer assim, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, como foi que Jesus venceu o mundo? Aquilo é um exemplo. Como foi que ele venceu o mundo? Jesus venceu o mundo vivendo no Espírito. Aí o que Paulo diz em Romanos 8? Que nós não estamos debaixo da lei. A lei que ele está falando ali é a natureza carnal, não é a Torá não, tá? Não é as leis de Israel. Ele está falando da natureza carnal, a natureza adâmica, a natureza pecaminosa. Ele diz assim, ó, nós não somos controlados pela natureza pecaminosa. Quando que não somos controlados pela natureza pecaminosa? Somos tentados pela natureza pecaminosa. Mas por que não somos controlados? Aí Paulo diz assim, ó, porque nós não andamos segundo a carne. Entende o que ele está falando? Nós não andamos segundo a natureza pecaminosa. Nós andamos segundo o Espírito. E para mim andar segundo o Espírito, o meu Espírito precisa estar forte o suficiente para subjugar a vontade da minha carne. Você consegue entender? Você consegue entender a profundidade disso? Como foi que Jesus venceu o mundo? Jesus venceu o mundo vivendo no Espírito. A vida dele no Espírito, a comunhão dele com o Espírito Santo, a entrega dele, as renúncias dele, fazer com que o Espírito dele ficasse forte. A Bíblia diz que ele crescia e se robustecia. Robustecer, que significa ficar forte. Se robustecia em Espírito. E quando você se robustece em Espírito, aí o que acontece? O fogo começa a queimar a carne. Agora entende? O fogo vai arder continuamente sobre o altar e não vai se apagar. Porque se o fogo se apagar, a carne não queima. Então, quando o seu espírito está forte, o fogo está forte, então a carne ela começa a queimar. A carne fica fraca. A carne fica fraca. E quando a carne fica fraca, e quando eu falo da carne fica fraca, não é no sentido da natureza carnal, fica forte. Não. Pelo contrário, quando o seu espírito fica forte, a carne não tem poder de controlar você. Os desejos carnais não têm poder de controlar você. A sedução do mundo não tem poder de controlar você. A sedução de Satanás não tem poder de controlar você, porque você não está debaixo da lei, você está debaixo da graça. Você está debaixo da graça. O que é a graça? É o poder do Espírito Santo, o poder para vencer o pecado, o poder para vencer os desejos, o poder para vencer a sua natureza, o poder para vencer o seu gênio, o poder para vencer as suas debilidades, as suas fraquezas. Oh, Santo Espírito. Então, se o fogo se apagar, a carne não queima. Profundo demais. Eu fico maravilhado com a palavra de Deus. Olha só, no capítulo 6, versículo 11, diz que quando o sacerdote ia levar a cinza para o lado de fora, ele pegava aquela cinza com muita reverência. Ele levava aquela cinza para o lado de fora do arraial com reverência. Por quê? Porque a partir do momento que a lenha entra no altar que é santo, até a cinza vai se tornar santa. Oh, Santo Espírito, isso é profundo demais. Isso é profundo demais. Quando a lenha entra no altar que é santo, não era a lenha que era santa, mas quando a lenha ela entra ali, ela começa a queimar no altar que é santo, que é consagrado a Deus. Então aquela lenha ela vai produzir uma cinza. E até o que sobrou daquela lenha, que é a cinza, que é o resultado dela, ela precisa ser reverenciada. O que a gente aprende com isso? Essa madrugada eu estava baixando uns hinos antigos, uns hinos de 1940, 60, 80, 90, para deixar tocando na caixinha, para criar aquele ambiente, né? No lugar onde eu oro, quando não estiver em casa, deixar tocando lá na caixinha, deixa no pendrive lá. E por que eu baixo esses hinos antigos? Por que eu não deixo os hinos novos tocando? Porque são contados de dedos os homens e mulheres que hoje cantam música evangélica, que tem vida no altar, que tem fogo, que tem presença, que tem, sabe, comunhão com o Espírito Santo, para que haja o louvor deles seja ungidos, para que no louvor deles tenha a influência do poder do Espírito de Deus. Você pega um antigo daquele povo que orava, de uma igreja que orava, de uma igreja que buscava Deus e que intercedeu para que hoje eu e você, o evangelho chegasse a eu e você, de pessoas que queimaram na presença de Deus. O que a gente tem dessas pessoas hoje? São lembranças, cinzas, grandes homens e mulheres de Deus que deixaram um legado extraordinário. O que é isso? São as cinzas de alguém que um dia foi lenha no altar de Deus e queimou. Oh, barasto, Evandro! E queimou, e o resultado da vida dessas pessoas ainda santifica a nossa vida. Por isso, devemos honrar. A cinza tem que ser levada com referência para o lado de fora. E olha que coisa incrível que o Espírito Santo me mostrou aqui também. Precisava trocar a lenha. Tirar a cinza, remover a cinza, colocar a lenha nova. Remover a cinza e colocar a lenha nova, e isso continuamente. A lenha era trocada continuamente, mas o altar é o mesmo. A lenha pode ser substituída, o altar não. Oh, Espírito, a lenha pode ser substituída, mas o altar não. O que a gente aprende com isso? Eu preciso marcar minha geração, como homens e mulheres de Deus marcaram a geração deles. Você precisa marcar a sua geração, como pessoas que vieram antes de você marcaram a geração deles. A lenha vai ser substituída, depois de mim, depois de você, vai vir alguém e vai colocar lenha, e vai ser lenha no altar de Deus outra vez. A lenha vai ser substituída. Você vai ser substituído.
Mas você precisa queimar agora. Você não pode se recusar a queimar. Você não pode se recusar a queimar. Você precisa queimar agora. Você precisa ser brasa para essa geração. Para que depois o seu legado, a sua vida com Deus, aquilo que você semeou, possa servir para outra pessoa. Sabe por que eu decidi iniciar esse Instagram e começar a postar essas coisas? O Espírito Santo estava falando comigo, através dessa palavra, que eu preciso deixar as cinzas. Eu preciso deixar um legado. E aqui é mais uma maneira de deixar um legado. Não sei quantas pessoas depois podem ver esse vídeo aqui, mas a gente precisa queimar. A lenha vai ser substituída, o altar não. Deus sempre vai encontrar lenha para o seu altar. Mas a pergunta é, você é uma lenha que está queimando no altar de Deus? Ou está se recusando a queimar? Outra coisa poderosa é que o sacerdote ele não podia pegar toda a lenha e colocar no altar. A ordem de Deus era manter o altar aceso, o fogo aceso. O fogo arderá continuamente. 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 Pegou? Ele não precisava fazer um fogaréu. Não, ele só precisava manter o fogo aceso. Tem um monte de gente que para de queimar na presença de Deus, sabe por quê? Porque quer ser intenso demais. Porque quer pegar um peso que não suporta. Quer pegar tarefas que não dá conta. Quer queimar demais. E qual é o problema de queimar demais? É que se você quiser queimar demais, a lenha vai acabar. A ideia é manter o fogo aceso. Se você quiser ser intenso demais, você vai descobrir que ser intenso exige um nível de energia e de disposição que talvez você não aguente e durar muito tempo. É o que o povo do mundo chama de fogo de pólvora. Se você jogar fogo em uma quantidade grande de pólvora, faz aquele... E não demora e apaga, só fica fumaça. É melhor você ser brasa, que vai queimando e continua queimando. E o tempo vai passando e você continua queimando e ganhando maturidade, ganhando experiência, e adquirindo experiências com Deus e continua queimando. A longo prazo você continua queimando, você não apaga. Tem um monte de gente que foi intenso por um período de espaço, de tempo curto. Um fenômeno, uma estrela cadente. Acendeu, brilhou e passou. Não, Deus não quer que você faça isso. Deus quer que você mantenha um ritmo que você suporta levar por muitos anos. Até o final de sua vida, quanto que você aguenta? Sabe o que Isaías disse? Isaías disse, até os jovens correrão e se cansarão. Até os jovens. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, correrão e não se cansarão. Oh Espírito, aqui eu estou tomando. É melhor ser constante do que ser intenso. A lenha precisa ser administrada com sabedoria para que o fogo não se apague. E, para mim finalizar aqui, há um insight aqui que eu acho muito interessante, um discernimento, é que a lenha verde, ela é ruim de queimar. O sacerdote não podia usar lenha verde, ele tinha que usar lenha seca. Sabe por quê? Porque a lenha seca, ela libera um óleo, um combustível, que ajuda a ela continuar queimando. Se você ainda é verde, você precisa passar por experiências. Talvez você esteja vivendo essas experiências agora. E para a lenha ficar seca, ela precisa ser cortada. Ela precisa ficar no sol. Ela precisa se desligar da raiz. Muitas vezes Deus vai ter que desligar você de pessoas. Desligar você de sua casa, desligar você de seus pais, tirar você do seu lugar de conforto, tirar você das águas correntes, para que você se torne uma lenha fácil de pegar fogo. Entende? Eu tô falando de maneira que você possa compreender. Às vezes Deus vai precisar tirar você do conforto, de um bom emprego. Entende? Para que você amadureça. Deus vai usar pressão para que você amadureça, para que você seja experiente, para que você produza óleo. Entende? Para que você produza unção, para que você consiga queimar no altar de Deus e não apagar. E uma coisa interessante é que o sacerdote ele precisava trocar as suas roupas. O sacerdote, antes de sair para levar a lenha para o lado de fora, ele tinha que trocar as suas roupas. E ir com outras roupas. Você precisa ter essa sabedoria, que a maneira como você se veste, ela fala muito sobre você. Só que você precisa ter sabedoria. Por exemplo, se você tem que entender que existe uma mensagem que é anunciada através daquilo que é visual. Existe a mensagem verbal, é o que você fala. Existe a mensagem corporal, que são seus gestos, que são a maneira como você se gesticula, né? E existe a visual, que é a sua aparência, é aquilo que as pessoas veem, a impressão que as pessoas têm. Então, se você for pregar em um lugar, por exemplo, é um conselho, né? Mais um conselho, essa parte aqui. Se você vai ministrar a palavra de Deus em um lugar onde tem pessoas que são mais conservadoras, ou se na igreja que você vai pregar o povo usa terno, não vai de bermuda, de calça jeans e tênis, não. Se você pode ir de uma moda mais formal, vá mais formal. Se o povo lá gosta de se vestir mais formal, mais tranquilo, você vá também na linguagem que o povo, que seja mais fácil do povo receber a mensagem. Porque muitas vezes a sua mensagem é excelente, você está debaixo de uma unção de Deus, mas você não consegue se encaixar no ambiente em que você está. Muitas vezes, por que Deus ele usa pessoas, né, de determinado lugar para falar com uma linguagem que o povo vai entender? Olha, você vê, Deus ele usa uma figura de linguagem. Ele vai falar com o povo do campo com a linguagem do campo. Ele vai falar com alguém do palácio com a linguagem do palácio. Então você precisa se adequar para que a maneira que você se veste também pregue sobre você. Cuidado com o que você posta. Né? Tenha atenção com o que você posta, porque isso é uma mensagem que você está divulgando. Quando você é ministro de Deus, tudo que você posta é uma mensagem. Existe uma mensagem por trás. Por exemplo, você posta uma foto com a minha família,
Eu estou postando uma mensagem. Qual que é a mensagem? Valorize sua família, cuide dos seus filhos, cuide da sua família, cuide da sua casa. Se eu posto uma mensagem eu me exercitando, fazendo uma caminhada, fazendo uma academia, o que eu estou falando? Cuide do seu corpo para que você não adoeça, para que você não fique enfermo, para que você não desenvolva doenças por causa de sedentarismo. Se eu posto uma foto comendo um alimento saudável, a fruta, o que eu estou falando? Cuide da sua alimentação, entende? Para você ter uma ideia. Então, tudo tem uma mensagem. Então, guarde essa palavra no seu coração. Preserve a chama acesa nesses tempos difíceis. Que o Pai te abençoe, que o Pai te dê graça. O dia já está amanhecendo aqui, foi uma madrugada excelente. Eu espero que edifique a sua vida, em o nome do Senhor Jesus Cristo. A paz do Senhor Jesus. Oh, aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendiar, incendiar. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendiar, incendiar. Santo Espírito, desce como fogo.